Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes, irmãos e irmãs, um bom dia debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estamos então mais uma vez podendo debruçarmos diante da palavra do Senhor nosso Deus, podendo compartilhar a palavra para ter um ânimo renovado nesse novo dia. Aliás, quero perguntar a você mais uma vez, como é que está seu ânimo, como é que está a sua disposição? Claro, como pastor, nós ficamos assim um pouco apreensivos e preocupados com relação à caminhada de cada irmão e irmã, mas eu creio que você tem tido neste tempo uma oportunidade de colocar a sua fé em ação, de praticar aquilo que eu e você vivemos ao longo da nossa vida, com a nossa comunhão com o Senhor. Nós estamos sendo desafiados nesse tempo a vivermos as certezas de Deus e as incertezas da vida. E eu quero que você pense sobre isso. Nós temos falado demais e temos tido preocupação sobre até quando vai durar esta pandemia e como nós chegaremos ao final dela. Não esqueça de se fazer esta pergunta, porque a nossa expectativa, agora como pastor, ao longo de vários anos, já ministrando ao teu coração, é que você possa, neste tempo, se fortalecer, colocando mesmo a sua fé em ação, praticando tudo aquilo que ao longo de anos e mais anos você teve a oportunidade de ouvir, de aprender e agora tem que praticar. Eu vejo esse tempo como aquele período em que nós já vencemos uma escola, vencemos um concurso, vencemos uma faculdade e temos que agora ir para o mercado de trabalho para colocar em prática aquilo que nós durante muito tempo aprendemos. E desse tempo de afastamento social, isolamento social, momento de isolamento, momento que nós estamos mais em casa, nós sem a igreja templo, nós somos desafiados a colocar mesmo a nossa fé em ação. Mostrar a nossa fidelidade ao Senhor, continuar confiando em Deus, continuar como cristãos praticando, cumprindo aquilo que nós já há algum tempo falamos diante do Senhor, continuar orando pela igreja, amando a igreja, sustentando a igreja, investindo também na igreja, tá certo? Cuidando da nossa família, desfrutando do amor, vivendo a paciência. Então é um tempo em que nós estamos tendo grande oportunidade, Eu me sinto como pastor aqui à distância, mas também me sinto também amado por todos vocês, certamente eu, a pastora, toda a equipe da liderança, nós estamos cuidando uns dos outros. É importante para nós saber de que como família cristã, nós estamos podendo colocar a nossa fé em ação. E eu quero falar de maneira bem objetiva sobre essa experiência do apóstolo Paulo com relação à sua expectativa, com relação à sua esperança e com relação àquilo que ele acreditava piamente e que diante das lutas das quais ele estava enfrentando, já praticamente quase ao final da sua vida, ele mantinha a sua certeza diante das incertezas da vida. Quais são as certezas que você tem diante dessas incertezas, dessas estatísticas tão tenebrosas, de que as coisas não tendem a se resolver num curto espaço de tempo? Quais são as suas expectativas? Então, Paulo, nesse texto aqui, diante de um momento desafiador, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele faz um relato bem interessante, um relato de abandono, de expectativas frustradas com relação ao homem, mas com expectativas totalmente fortalecidas diante do Deus a qual ele servia. Diz a palavra em 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 em diante. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o,
pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e, em especial, os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus fale conosco por intermédio da sua palavra. Amados, esse é um texto muito importante, também conhecido, que nos fala de um momento altamente desafiador na vida do apóstolo Paulo. Paulo estava já prevendo o seu martírio, seu tempo de dor e sofrimento. E aqui, este texto nos faz um relato de maneira muito clara sobre a situação do homem, ou a expectativa que nós criamos com relação ao homem, e como que o homem pode se perder pelo caminho se não se cuidar. Mesmo tendo ouvido a palavra, acompanhando a palavra, se nós não tivermos cuidado, nós nos deixaremos levar pelas circunstâncias da vida. Paulo está falando de nomes importantes na caminhada. Paulo está falando de Demas, Paulo está falando de Crescente, Paulo está falando de Tito, Paulo está falando de Lucas, Paulo está falando de Tíquico, Paulo está falando também de Alexandre, Paulo está falando de homens que de uma certa maneira caminharam com ele. Ele criou uma expectativa com relação a estes homens que viveram com ele, que caminharam com ele, que ouviram as suas orientações. Mas o texto também relata que estes homens se levaram pelas circunstâncias da vida. Mostra de que a nossa jornada, na nossa jornada, nós não podemos baixar a guarda. O primeiro personagem, o primeiro homem a qual Paulo criou algumas expectativas foi Demas. Não vou aqui entrar num aprofundamento maior, apenas tratar no que diz respeito àquilo que ele enfrentou. Demas, segundo o relato, segundo o apóstolo Paulo, ele amou o presente século. Ele deu as costas para a vida com o Senhor, se afastou do Senhor e se envolveu com as coisas deste mundo. Segundo Paulo, ele abandonou porque ele tomou a atitude de amar o presente século, amou o mundo, abandonou o primeiro amor, abandonou a sua experiência com Deus. Amado, se nesses dias você não se apegar a Deus, você poderá ter práticas que certamente vão revelar fragilidade da fé. Muitos nesses dias, se não estiverem firmados na palavra, se não buscarem Deus, vão viver uma vida cristã muito superficial, vão abandonar práticas que lhes eram comum, como oração, leitura da palavra, cumprimento da palavra, obediência à palavra. Muito cuidado para que este século, com suas dificuldades, não abalem a sua estrutura espiritual. Então Demas o abandonou. Paulo criou algumas expectativas com relação a ele, mas ele foi para Tessalônica. Paulo está dizendo que foi abandonado por Demas. E ele vai dizendo, Crescente também foi para a Galácia, Tiro para a Dalmácia. Ou seja,
foram para outros lugares. De maneira específica, ele não especifica aqui com relação a Crescente e Tito, mas ele disse que Demas amou o presente século. Então, se nós não cuidarmos da nossa caminhada espiritual, do nosso dia a dia, a linha que separa o espiritual e o carnal é uma linha tênue, muito pequena. Nesses dias de isolamento, de afastamento do templo, muitos poderão dar vazão a sentimentos, a emoções que lhes afastem de uma plena comunhão com Deus. Então, que isso não aconteça comigo e não aconteça com você. Porque o templo, a casa de Deus, família do Senhor, não está apenas limitado ao templo parede, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, nessa devocional, não ame as coisas deste mundo e nem aquilo que há nele, ame a Deus. Viva neste mundo, mas com os olhos voltados para Deus. Vou lhe fazer uma pergunta. Se essa vacina só for disponibilizada para meados do ano que vem, você vai conseguir superar esse tempo? Né? Quais são tuas expectativas? Porque os homens, eles certamente nos decepcionam. Paulo, o título desse texto é Paulo, apóstolo, abandonado pelos homens. Um outro relato aqui, ele fala com carinho de Lucas, tragam até mim, porque esse me é útil. Então, enquanto Demas já o abandonou, já não lhe é útil, ele fala, Lucas, me é útil. Olha, a Tíquico eu mandei a Éfeso. Quando você vier, traga a capa. Tá certo? Mas o Alexandre, o latoeiro, no qual podemos trabalhar com ele, certamente Paulo está dizendo no capítulo 1, lá no versículo, 1 Timóteo 1, versículo 20, quando ele trabalhou com Himeneu e Alexandre, até ele chegou a dizer, esse eu entreguei até Satanás. Homens que perderam a oportunidade. Então, Paulo está dizendo de que algumas pessoas, as quais ele tinha grande expectativa, mas o decepcionou profundamente. Mas ele fala, guarda-te das más amizades, guarda-te das más influências. Porque quando ele fala com relação a Alexandre e outros, esses tiveram oportunidade de ouvir a palavra, mas resistiram fortemente às palavras que o apóstolo Paulo estava transmitindo. Paulo está dizendo de que enfrentou júri, enfrentou toda sorte de dificuldades, pessoas tentando condenar, foi julgado, e Paulo está dizendo, mas ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Olha o sentimento do apóstolo Paulo, sentimento total de abandono, de pessoas e por pessoas as quais ele amava, ele investiu tempo, e muitas das vezes nós nos sentimos assim, decepcionados, frustrados, porque às vezes damos a nossa vida na área familiar, na área da igreja, na comunidade de fé, e às vezes as pessoas pelas costas nos abandonam ou nos decepcionam. Isso é possível que aconteça, mas amados, se nós olharmos para o homem, nós não conseguiremos caminhar. Mas Paulo, ele faz questão de dizer, mas Deus não me abandonou. Os homens me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou, e o Senhor não vai me abandonar. Tome posse desta palavra nesta manhã. Essa mensagem terá continuidade. Mas eu quero deixar para você nesta manhã esta palavra, que o mundo ele é mau, há circunstâncias que podem nos levar ao afastamento de Deus. Muito cuidado, zele da sua vida espiritual, se fortaleça, porque saiba que ainda que o homem te abandone, Deus jamais te abandonará. Deus não abandona os seus filhos e as suas filhas. Deus é contigo, Deus é conosco. Então, nesta manhã, em que você, quem sabe, está aí preparando-se para um novo dia, ou para o trabalho, ou alguma atividade, seja o que for, eu quero dizer para você que o Senhor é com você e jamais te abandonará. Amém? Se fortaleça nesta palavra.
Que Deus te abençoe. Tenha um dia feliz. Vamos orar? Meu Pai, obrigado por esta palavra. Trata conosco de tal maneira que nada neste mundo possa nos afastar da tua gloriosa presença, meu Pai. Sustenta meus irmãos e minhas irmãs nesta manhã. Deus amado, conceda-lhes, pois, a tua graça e que tenham um dia tremendamente abençoado na presença do Senhor, um dia que sintam o teu cuidado, o teu amor na vida de cada um deles. Eu oro os abençoando e declarando um dia tremendamente abençoado em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um dia debaixo da graça e da bondade do Senhor Jesus. Amém.